Olá, boa noite. Nós estamos iniciando aqui mais uma live da semana. Vamos esperar o pessoal entrar. O pastor Max já chegou. Que bênção. Que bom que o senhor já está aqui, pastor. Vamos esperar o pessoal chegando para a gente iniciar, tá bom? Enquanto isso, eu estou vendo aqui uma palavra, porque toda live a gente começa com uma palavra de direcionamento. Quem mais tá aí? Bora ver. Oi, pastora Lígia, seja bem-vinda. Marcelo, seja bem-vindo. Fica conosco, Marcelo. Vai ser muito boa a nossa live hoje. Vocês estão me ouvindo bem? Estão me vendo bem? Manda um joinha aí se tiver tudo ok, tudo certinho. Por favor. Oi, Eliana, seja bem-vinda. Obrigada pela presença aqui. Vamos começar, né? Então, assim, na palavra de Deus, em Atos, capítulo 23, no versículo 11, fala assim: Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: Coragem. Assim como você testemunhou a meu respeito em Jerusalém, deverá testemunhar também em Roma. Né? Então, o que Deus tem para nós hoje é uma palavra de encorajamento. Tá? Ele pede para que a gente venha ter coragem. Assim como a gente testemunha dele hoje, do que ele está fazendo hoje na nossa vida, a gente vai testemunhar do que ele já fez na nossa vida e do que ele ainda vai fazer, seja onde for, seja aonde a gente estiver, né, Eliana? Linda, Deus te abençoe. Amém, amiga. Fica aqui com a gente. Aperta no aviãozinho aí, vocês que já estão aqui, e já vai enviando para as pessoas, para os amigos, né, para acompanharem a gente, porque nós já vamos chamar aqui o nosso convidado, tá? Deixa eu enviar aqui também para algumas pessoas essa live, para as pessoas daqui da minha rede de contatos, tá bom? Que aí agora eu já vou chamar aqui o pastor Max para participar com a gente. Bora aguardar ele aqui, vai já entrar. Pastor Max, boa noite. Bênçãos de Deus, que maravilha, Pai do Senhor. A paz do Senhor. Poxa, que bom que o senhor está aqui, viu? Para mim é uma honra me receber aqui hoje na nossa live, nessa rede social, né, que a gente está usando para transmitir assim o que Deus está fazendo na minha vida, na nossa vida, e está sendo uma bênção, né? Como o senhor sabe, a gente tem aquele projeto, o Restaurando Elas, né, que é voltado para as mulheres. Então, sempre eu convido alguma mulher, alguém para estar conversando, contando testemunho. Só que esse mês em especial, como é o mês de novembro, é um mês especial voltado para uma campanha, né, de saúde ao homem, eu escolhi fazer nessas lives, 4 lives, com pessoas assim, com homens que causam impacto na sociedade. Né? Então, o senhor, pastor Max, é um homem que realmente é uma referência. O seu testemunho é poderoso, tremendo, e a gente quer conversar com o senhor e conhecer um pouquinho mais sobre o senhor.
Bênção de Deus. Que Deus abençoe, irmã Vládia, Deus abençoe os irmãos que nos assiste, nos acompanha. Para mim é uma honra também estar participando com você dessa live, desse seu projeto que Deus colocou no seu coração, restaurando elas, isso, né? Restaurando elas. Olha que bênção de Deus. Eu creio que esse projeto não nasceu no seu coração, mas sim no coração de Deus, né? E tudo que nasce no coração de Deus dá fruto, né? Então, para mim é uma honra estar com você aqui. Estamos aqui para falar de Deus, né? Tem um tema que Deus colocou no seu coração para nós falarmos sobre esse tema. Aquilo também que você falou um pouco sobre a nossa história, né? Que a história é longa, mas estamos aqui para te ajudar, estamos aqui para poder trazer algo edificante para os irmãos, né? Que nos assistem. Amém? Amém, pastor. Então, o tema que a gente vai conversar hoje é sobre a parte na questão emocional do homem, né? Do sexo masculino, na verdade. A gente quer conversar hoje sobre a questão do homem, porque a gente se fala muito sobre a mulher, sobre inteligência emocional feminina, sobre empoderamento feminino. Hoje a internet está muito voltada, muito focada na mulher, né? Mas eu vejo que os homens também precisam de uma atenção especial, precisam saber um pouco mais como lidar com as emoções, porque é diferente, né, pastor? A mulher cuidar das emoções, ela cuida de uma forma e o homem já não é tanto pelo emocional, ele é muito pela razão, né? Sim, verdade. Mas o que acontece? O homem tem esse homem meio durão, né? Já o instinto homem, não é verdade? É o instinto ser humano, o instinto homem, aquele jeito meio durão. Mas é algo que nós conversou antes, né? Uma mensagem que você me mandou, me faz muito sentido. É quando nós encontramos Jesus, as coisas mudam em nossa vida. Não é verdade? É quando nós encontramos Jesus, aquele coração tem que ser transformado. Acho que eu vi aí acho que o Felipe Silva, não sei, acho que está na live também. Eu vi que tem pessoas aí que até me conhecem pessoalmente, me conhecem de anos, né? Sabe da minha história, sabe da minha trajetória, acho que está na live também. E sabe que a mudança na minha vida foi quando eu deixei também Jesus mudar, né? Porque nós temos que deixar Jesus mudar a nossa vida, não é verdade? E para Jesus mudar a minha vida, eu tive que passar por situações difíceis. E eu vi você falando algo aqui também sobre Atos dos Apóstolos, inclusive hoje, né? Eu estava estudando estou os 2 dias já estudando sobre Atos dos Apóstolos e falando quase parecido com isso que você falou, que é necessário, né? Que do mesmo jeito que foi pregado o Evangelho em Jerusalém, tem que ser pregado também em Roma, né? Foi isso que foi mencionado aí em Atos dos Apóstolos que você leu. E eu estava lendo sobre Atos dos Apóstolos, sobre também Paulo chegar em Roma. E para nós vermos em mudança, é Paulo. Quem era Paulo? Não é verdade? Perseguia os cristãos, era conhecido como Saulo, era um homem que era um baita estudioso, ele aprendeu nos pés de Gamaliel, um grande teólogo da época, um grande estudioso da época, não é verdade? E Paulo perseguia a igreja. Então Paulo perseguindo a igreja, Paulo não tinha paz no seu coração, Paulo não era uma pessoa do bem, porque ele concedeu na morte de Estevão, né, que foi um dos primeiros mártires, né, que foi Estevão, que foi apedrejado, e Paulo concedeu esta morte. Mas depois lá no capítulo de número 9, Paulo procurando acabar com os irmãos que estavam em outra cidade, né? Paulo teve um encontro com Jesus no momento difícil da vida dele, que ele perdeu a sua visão, né? E Deus quebrantou Paulo e Paulo já mudou seu caráter. Então aquilo que nós estamos falando, para nós ter mudança, nós temos que deixar Jesus a quebrantar nosso coração. Não é verdade? Para nós queremos mudança. Quem era a minha vida? Pô, traficante, já mexi com muitas coisas, armas, coisas, né? Então, para me viver hoje isso daqui, eu
permiti que Jesus entrasse no meu coração. Não é verdade? Não permiti que Jesus iniciasse. Deus abençoe a Marlene, acho que é a Marlena Hervison. Deus abençoe. Não sei se é a Marlene também, que eu conheço faz tempo também. A Ianca acabou de entrar, a sobrinha, a prima da minha esposa, está aqui também com nós. Deus abençoe a Ianca. Então, é pessoas que me conhecem. Então, quem me conhece anos antes de ser cristão, eu nem preciso pregar. Acho que a vida na presença de Deus, as pessoas que me conhecem já vê que é só Deus que pode ter feito isso. É aquilo que eu falei da irmã Vládia. É você querer a mudança. Você querer a mudança. A maioria das pessoas, ela recorre a Deus porque aconteceu algo na sua vida que fez ela se oprimir. Aconteceu algum acidente no percurso da sua vida. A maioria das pessoas que procura Deus é pessoas que aconteceu algum acidente no percurso da sua vida. Não é verdade? Eu procurei Deus porque aconteceu um acidente no percurso da minha vida e eu tive que recorrer a Deus. Eu não aguentava ser uma pessoa cheia de rancor, eu não aguentava mais ser uma pessoa cheia de ódio, eu não aguentava mais ser uma pessoa que a maldade, né, tinha na nossa mente e no nosso coração, não aguentava. E quando eu não aguentei mais isto, eu já passei em psicólogo, já passei um monte de coisa, mas infelizmente não acharam a solução, não é verdade? Mas quando eu abri o coração, e eu falei, não, agora eu quero a minha vida com Cristo, agora eu quero a minha vida com Deus. Aí sim, fui mudado, não é verdade? Fui mudado. E diz que o homem não chora? Lógico que o homem chora, não é verdade? Jesus chorou. O versículo o versículo menor da Bíblia, que fala, eu tinha marcado aqui, que fala em João, acho que é o versículo 11, capítulo 11, se não me engano, acho que é capítulo 11 de João, versículo 39, se não me engano, que é um dos versículos menor da Bíblia, que diz assim, Jesus chorou, né? Acho que é esse João, deixa eu ver aqui, João capítulo 11, glória a Deus, vamos ver aqui, João capítulo 11, deixa eu ver vocês aqui, e o versículo 39? 39, é o 35. É o 35, isso, 11:35, Jesus chorou. Chorou. Se o próprio Jesus chorou, não é verdade? Se o próprio Jesus chorou, quem disse que homem não chora? Lógico que homem chora, não é verdade? E algo bom, algo que é interessante, irmã, é falar que o homem tem que procurar ajuda. Não é verdade? Muitas vezes o homem sofre sozinho, né? Pois O homem por que o homem ele é assim? É da natureza já que ele é assim? Ou ele se torna uma pessoa assim, fechada, que não fala o que está sentindo? O que eu sinto? Por ser pastor, por conversar com muitas pessoas, isso é muito por família. Tem pessoas que você vê que é muito carinhosa. Pessoas que são muito carinhosas são pessoas que receberam carinho de seus pais. Não é verdade? E pessoas, algumas já são muito fechadas. Por quê? Porque seus pais eram fechados. Né? Então é muito o que? A convivência. É a convivência, do jeito, costume que você foi criado, não é verdade? Eu sou uma pessoa que eu nunca fui fechado em contar meus problemas para as pessoas certas. Né? Eu era fechado em me abrir para qualquer pessoa. Mas para as pessoas amigas e familiar, eu sempre tive essa facilidade de desabafar, de contar nossos problemas, porque se nós carregar tudo isso sozinho, é um peso muito grande, não é verdade? É um peso muito grande. Então eu acredito que a primeira coisa no homem é depositar sua ansiedade em Deus, é depositar, a Bíblia manda, é nós depositarmos a nossa ansiedade em Deus, é depositar em Deus. Então, dificuldades, Vádia, nós temos que depositar em Deus. Quando nós depositamos em Deus, nós estamos bem mais leve.
E além de depositar em Deus, nós temos que ter o coração aberto e a mente aberta para ter pessoas próximas de nós, para nós poder desabafar, para nós poder se abrir, porque por muitas vezes um abraço, só porque é homem também precisa de abraço, né? Um abraço muda o nosso dia. Uma palavra ainda mais direcionada por Deus, porque nós também não podemos se abrir para qualquer um, nós não podemos contar nossos problemas para qualquer um. Isso é o mal de muitas pessoas, é abrir sua vida, seus problemas, contar para qualquer pessoa. Isso é muito ruim. Nós saber as pessoas, e a melhor coisa é procurar pessoas que têm Deus na vida, que vai dar um conselho direcionado por Deus. É verdade. Não é Então, o senhor verdade? falou essa questão aí da educação, é verdade, pastor, porque assim, eu fui criada num lar que não tinha toque, né? O toque, o abraço, aquele aconchego, o carinho, não tinha o toque. Tinha, assim, palavras, né? Meu pai falava que gostava de mim, que me amava, minha mãe, mas eu cresci assim. Então, quando meu pai se converteu, pastor, eu tinha de 11 para 12 anos. Então, eu fiquei até 11, 12 anos sem carinho de pai, né? Quando ele se converteu, que ele aceitou Jesus, aí que houve uma mudança. Aí foi aí que ele foi tentar fazer carinho em mim, assim, eu já ficava um pouco constrangida, eu já achava estranho, entendeu? Aí, quando ele tentou fazer isso, eu comecei a perceber que algo diferente já tinha na vida dele. Eu vi que meu pai já não era mais o mesmo, né? Por conta da questão de ele mudar as atitudes, não somente por ser crente, mas porque ele mudou a forma de agir com a minha mãe, que ele brigava muito com ela, ele mudou. O que aconteceu, pastor? Eu comecei a desejar aquilo para mim, porque por conta de eu ter sido criada daquela forma, eu também era fria. Eu também era uma mulher uma jovem que não tinha aquela questão de dar carinho, eu não tinha isso, eu era muito distante das pessoas, entendeu? Sim, é Aí eu verdade. desejei Jesus para mim, eu desejei, aí foi quando eu comecei a ir para a igreja junto com meu pai, sabe? Então isso que o senhor falou é muito verdade. A gente precisa, assim, tipo, quando a gente tem uma vida com Deus, a gente muda a nossa forma de agir dentro de casa, a gente transforma só pela ação, né? É verdade. É isso. Então, você vê, seu pai, como seu pai mudou depois que encontrou Jesus. Tem uma palavra que o mundo fala assim, né? Pau que nasce torto nunca se direita. Mas lógico que se direita porque o nosso Jesus ainda é o carpinteiro, não é verdade? Não tem idade para mudança. Não tem idade para promessa, não é verdade? Como você falou, seu pai foi para a casa do Senhor. Aí você já percebeu que as atitudes dele, a forma dele te tratar mudou. E a atitude dele mudando, você canta bem. Através dele, é isso, né? Você foi para a igreja. Olha, por isso que nós precisamos ser curados. Você estava falando sobre Atos, e eu estou estudando sobre Atos. Pessoas que são curadas, elas curam outras pessoas. Agora, pessoas que não são curadas, elas vão fazer mal para outras pessoas. Na verdade, eu estava lendo que quando Paulo tomou uma picada de uma víbora, né? As pessoas pensaram que Paulo iria morrer. Eles julgaram Paulo, esse homem é um assassino, porque acabou de vir de um naufrágio, e depois desse naufrágio ele escapou, não morreu, agora na ilha ele toma uma picada de cobra, isso quer dizer que esse cara é um amaldiçoado, e jogaram um monte de coisas em cima de Paulo, não é verdade? Tiraram conclusões precipitadas em cima de Paulo, ele foi picado pela cobra, mas o interessante é que o veneno não fez efeito em Paulo. Não é verdade? Porque eu acho que nós não podemos deixar o efeito da cobra fazer, o veneno da cobra fazer efeito em nós. Não é verdade? Eu acho que as atitudes de uma pessoa com você não pode mudar seu caráter. Não é verdade? Muitas pessoas deixam as picadas das cobras mudar o caráter dela, mudar o caráter dele. Não é verdade? Deixa o veneno que a pessoa jogou sobre a nossa vida fazer efeito. Não é verdade? Então, Jesus. É Jesus. Quem é curado por Jesus
vai transmitir amor. Quem não é curado, quando é picado, vai estilar veneno também. Não é verdade? Você vê na rede social. Na rede social nós vemos uma pessoa jogando indireta, aí a outra já quer retrucar também. É deixar o veneno atingir. É pessoa que deixou o veneno atingir ela. Não podemos deixar a atitude das pessoas, o veneno das pessoas, mudar nosso comportamento. Não é verdade? Mudar nosso comportamento. Então, quem muda é quem realmente quer um encontro com Jesus. Porque tem pessoa que vai viver na igreja anos, não vai perdoar. Pessoas rancorosas. Não é verdade? Pessoas que têm raiva do... Poxa, tem que deixar Jesus transformar. Tem que deixar Jesus transformar. Não é verdade? Amém, verdade, pastor. Tremendo mesmo. Realmente isso acontece muito, né? E o senhor falando aí, não acontece só dentro de casa, mas dentro de casa é onde tudo começa, né? Nosso treinamento é dentro de casa, é com o nosso familiar, com as pessoas com quem a gente convive, né? Então, quando a gente aprende algo, a gente precisa aplicar dentro de casa, mas não é fácil, né, pastor? Não é fácil a gente conviver com pessoas que a gente ama e que nos machucam com atitudes, sabe? Às vezes a gente se sente assim, a gente quer ajudar de alguma forma aquela pessoa, mas a gente não consegue também. Então, assim, a gente acaba sendo contaminado, como você está falando. Um exemplo, assim, por exemplo, quando a gente está numa convivência, pode ser na família, pode ser numa empresa, a pessoa no trabalho dela, né? E aí ela tem um caráter, por exemplo, eu tenho um caráter de ajudar, de contribuir de alguma forma, de estar ali, ser prestativa e tudo. Só que com a convivência, a pessoa ela acaba agindo de uma forma com que aquilo ali vai ferindo, me contaminando, como você está falando, o veneno vai me contaminando ao ponto de eu chegar e dizer assim, também não faço mais, não ajudo mais. E aí eu já me transformo, né? Né? Assim que o senhor está falando, foi assim que eu entendi. Exatamente, é isso mesmo. É por isso que é Cristo. Cristo liberta, Cristo transforma. Aquele que realmente quer mudança com Cristo, quer ter verdadeiramente um encontro com Cristo, o homem chora. O homem vai chorar na presença de Deus. Não é verdade? O homem vai chorar na presença. Quem tem encontro verdadeiramente com Deus, quando Deus fala, não tem como não chorar. Não tem como eu posso falar para você, se derramar na presença do Senhor. Eu costumo dizer que com Deus leão vira gatinho, né? Então não adianta, né? No mundo, quando era do mundo, que o homem tem aquele jeitão de ignorante, aquele jeitão bruto, né? Apesar que não são todos, é verdade, tem um jeitão bruto, mas quando nós estamos na presença de Deus e queremos verdadeiramente ter um encontro com Deus, não tem mais espaço para o ódio no seu coração. Não é verdade? Não tem espaço mais para rancor em seu coração, porque você está verdadeiramente em Cristo. Né? E quando estamos verdadeiramente em Cristo, as nossas atitudes têm que mudar. Nós temos que ser totalmente diferente do jeito que nós éramos. E se não tem mudança? Então nós precisamos parar na frente do espelho e olhar ali aonde nós precisamos mudar. Homem, procure ajuda. Homem, procure pessoas para você, de Deus, para você desabafar, para você contar seus problemas. Porque vejo muitos homens se trancando numa caverna. Vejo muitos homens, inclusive, eu estava viajando, tinha um pastor amigo meu que ele teve câncer. Ele não contou para ninguém. É verdade, pastor, o coração do homem é uma terra que ninguém anda, só Jesus. É verdade, filha. Esse pastor, ele teve câncer, Deus abençoe Elisa, ele quis ficar em silêncio. Ele não contou nem para a própria família, porque tem uns homens que têm essa dificuldade. Não é verdade? Tem essa dificuldade. E eu, como pastor, eu aconselho. Você tem que ter amigos. Você tem que ter pessoas que você pode contar.
que eu sempre falo, pessoas que dizem assim, eu não preciso, que diz, eu chego sozinha, mentira, ninguém chega sozinho. Mas sempre vamos precisar de uma ajuda, nós vamos sempre precisar de uma mão amiga para estender para nós, né? E eu louvo a Deus, eu que ainda mais eu que sou pastor, como eu preciso de mãos amigas para estar do nosso lado, né? Como você também, com esse projeto, precisou da nossa presença, de poder estar te, né, tá ajudando nesse convite, nessa página, nesse projeto, né, que Deus colocou no seu coração. Mas que fique na mente dos irmãos, né, na minha vida, Vlad, o que mudou tudo foi Jesus. E como eu falei, tem pessoas que estão aqui na live me conhecem, sabe que quando deixamos Jesus entrar no coração, aquele coração que era de ódio já não tem mais, você não consegue. E olha que eu era uma pessoa muito rancorosa, eu era uma pessoa ignorante, eu era uma pessoa de confusão, meu Deus do céu, eu era problema em pessoa. Foi Jesus que mudou. E foi Jesus que mudou, né? Por que aquilo? Eu deixei Jesus entrar no meu coração. Como você deixou também, né, Vlad? Jesus entrar no seu coração. Não é verdade? Deixou Jesus entrar no seu coração. Através do quê? Das atitudes que foi mudada pelo seu pai. Ó, tá vendo? Seu pai mudou, você se espantou com isso, você estranhou com isso, mas você foi ver da onde que foi que teve essa mudança, foi na casa de Deus. Então, por isso que nós precisamos estar curados para poder curar alguém. Por isso que nós não podemos deixar os venenos que são lançados contra a nossa vida mudar a nossa personalidade. Não é verdade? Não deixamos em nenhum momento. Tem pessoa que quer sugar o que você tem de melhor. Tem pessoas que vêm para querer sugar o que você tem de melhor. Seu caráter. Quer tirar sua paz, quer que você tome atitude que não é o seu normal. É isso que nós não podemos permitir. Verdade. Amém, pastor? Que bênção, né? Então, assim, é possível sim, né? É possível sim mudar, porque às vezes, pastor, tem aquela pessoa, por exemplo, a gente está falando do homem, né? Tem aquele homem que sabe que é assim, que às vezes é bruto com a esposa, às vezes age de uma forma com grosseria, às vezes tá passando por um problema e não tem coragem de chegar, ou tá com uma doença e não tem coragem de chegar para a própria esposa e expor isso, né? Então, ele sabe disso, às vezes ele reconhece que ele não é uma pessoa fácil de conviver, mas só que ele não sabe como fazer para mudar isso, né? Às vezes ele não sabe que caminho tomar para que isso seja transformado. Às vezes a pessoa até acredita que não é possível uma mudança, né? Ela acha que faz parte da personalidade dela e pronto, né? Aquilo ali é o que ela vai viver, como o senhor falou, pau que nasce torto, não tem conserto, né? Então, esse homem, ele acaba entrando num caminho que vai levando ele para talvez até para uma depressão, né, pastor? Sim, o que acontece? Eu sempre falo que eu sempre acredito no ser humano, sempre acredito na mudança, né? Para mim mudar, porque começa por mim. Para mim ter mudado é porque, poxa, é milagre de Deus, então, quando nós permitimos. Então, eu sempre acredito na mudança do ser humano. Isso se nós deixarmos. Não é verdade? Isso se nós deixarmos, né? Eu vejo as dificuldades de alguns casais, né? A irmã deixou aqui, a mudança começa por dentro, de dentro para fora. Inclusive eu preguei até esses dias sobre isso, né? Que a mudança no paralítico começou por dentro e depois Deus fez por fora, que foi primeiro perdoar e depois foi o milagre físico. Não é verdade? É verdade, a mudança começa por dentro. Isso é muito correto, mas para começar por dentro, tem que deixar Jesus. A pessoa não conseguir se abrir para a esposa, meu Deus, e eu como pastor, eu vejo casais assim mesmo. Tem casais que discutem, ficam uma semana sem conversar. Eu acho isso um absurdo. Eu acho isso um absurdo. 3 dias sem conversar, isso é um absurdo. Gente, se o marido, se o esposo não poder abrir para a esposa, vai se abrir mais para quem? Se a esposa não poder abrir para o seu marido, vai se abrir mais para quem? Não tem para ninguém, se a pessoa dorme todo dia junto.
Estão se vendo todo dia junto, tem suas maiores intimidades, e não poder se abrir, é umas dificuldades, gente, que eu, como pastor, é difícil de entender. Por quê? Porque eu vou me colocar numa posição como eu e minha esposa. Poxa, minha esposa vai conversa o dia todo, e deixar tem assunto de madrugada e não para. E nós se abrimos um para o outro. Dificuldade no casamento temos como qualquer casal. Temos como qualquer casal. Mas, poxa, o homem tem que se abrir, é necessário. Para o casamento dar certo, isso aqui eu estou falando para homem, né? Está falando que o tema é sobre homem procurar pessoas para desabafar, o tema é homem não chore. Então, para os homens, eu acho que o homem tem por obrigação procurar a mulher para se abrir. Eu louvo a Deus, sou casado, né? Há alguns anos, tenho uma amiga, uma parceira, uma pastora que está do meu lado. Se eu não tivesse ela, eu não sei o que seria de mim. Então vejo pessoas que têm essa dificuldade de se abrir, de conversar com outra pessoa. Poxa, eu fico triste. É pedir para Deus força, porque isso é muito importante na minha vida. Isso é muito importante na vida do homem. Ter uma pessoa para se abrir. Não carregar esse peso. Se carregar todo esse peso, vai fazer que nem Elias. Elias tinha Deus na vida dele. Elias tinha unção, tinha poder de Deus na vida dele. Mas Elias era um homem muito sozinho. E o que ele pediu? A morte. Mesmo sendo homem de Deus, ele vai para debaixo de um pé de zimbro e diz: ó Deus, eu quero a morte. Aí Deus diz o quê? Não, você vai comer pão, vai tomar leite, beber água, e você vai caminhar mais, porque longa é a caminhada. E depois, logo depois disso, Elias vai para dentro de uma caverna. Elias era um grande homem de Deus. Mas Elias, no meio da dificuldade, ele recuou. E foi querer para dentro de uma caverna. E Deus disse: ô Elias, o que tu está fazendo aí dentro? Então, quando o homem recua, não está agradando a Deus. Quando o homem quer se esconder, não está agradando a Deus. Quando o homem quer parar, quer desistir, não está agradando a Deus. E Deus disse para Elias: Elias, o que você está fazendo aí dentro? Sai daí. A caverna não é seu lugar. Para você que está me assistindo, para você que vai me assistir, entre homem, mulher, essa palavra serve para você também, mulher. A caverna não é seu lugar. A caverna não é lugar de você se esconder, a caverna não é lugar de fazer morada para você. Pastor, eu tenho Deus, sim. Pastor, eu vou para a igreja, sim. E por isso mesmo que você vai para a igreja, você tem Deus, que muitas pessoas se espelham em você. E eu falo por muitas vezes, nós não temos só desistir por nós. Nós não temos de desistir por nós e por pessoas que se espelham em nós. Não é verdade? Verdade, verdade. Glória a Deus. E contrapartida também, né, pastor? Onde tem um homem que se sente assim em paz, tranquilo para se abrir, é porque ali do lado dele tem uma esposa que tem maturidade para ouvir, né, pastor? Que tem discernimento e maturidade, que não vai, que ele sabe que ela não vai julgar, que não vai tacar pedra nele, que não vai recriminar ou algo do tipo, que ele vai encontrar ali um apoio, alguém que possa realmente ali confiar nele e ajudar ele a superar, seja qual for a situação que ele esteja vivendo, né? A Bíblia já fala, né? A mulher sábia edifica a sua casa, a tola destrói, né? A Bíblia em si fala sobre isso, né? É aquilo, sabe, irmã? A mulher é muito importante. O que eu vejo de mulheres, eu ando, sou pastor de igreja, viajamos também para pregar a palavra de Deus. O que eu vejo, casal, um matando o ministério do outro, é fora do comum. Isso é fora do comum. O que nós vemos? O esposo matando o ministério da esposa, a esposa matando o ministério do esposo. Isso está muito grande dentro da igreja, com as próprias palavras. É aquilo que você falou, não está para acusar o outro.
Não está para apontar um para o outro, está para ajudar, para estender as mãos. Eu falo algo, eu sempre falo isso, se nós não lutarmos pela nossa família, pela salvação da nossa família, se nós não lutarmos com sabedoria pela nossa casa, para a nossa casa ir para o céu, para a nossa família ir para o céu, nós não lutamos mais por ninguém nessa terra. Não adianta, não, tem pessoa que diz, eu quero fazer a obra lá na África, eu quero fazer, não vai, vai na emoção, porque se não luta nem pela família, não luta nem pela casa, vai lutar pela pessoa que nem nunca viu. Ai, que só vê, não, minha vontade é fazer isso, aquilo. É nós lutarmos. Primeiro por aqueles que estão do nosso lado. Primeiro por aquele que se abre para você, aquele é seu esposo, seu esposo. Eu começo a dizer, como você falou, Vádia, começa dentro de casa. Eu sempre falo, a igreja começa dentro da nossa casa. Não é verdade? Se nós estamos curados dentro da nossa casa, meu Deus, estamos curados em qualquer lugar. Amém, meu Deus. Que palavra, né, pastor? Tremendo mesmo. Então, assim, o homem, ele realmente... o homem, às vezes, eu acredito que ele confunde um pouco a questão da força, né? Porque, assim, o homem é a parte mais forte, vamos dizer assim, no casamento. Ele é a força, ele é a segurança, ele é a proteção, é a provisão, né? Então, ele tem tudo isso sobre ele, né? Ele é o sacerdote, ele tem a autoridade máxima dentro do lar dele. Então, tudo isso vem sobre ele. E aí, quando chega uma situação em que abate ele, deixa ele abatido, triste, talvez isso entre em conflito na mente dele. Tipo assim, não, eu não posso me dar o luxo de me sentir triste ou de ficar triste. O que a minha esposa vai pensar? O que meus filhos vão pensar de mim? Que eu sou um fraco? Talvez acontece isso, não é isso, pastor? Eu estou falando uma Não besteira. pode ter certeza. Não, mas é a palavra certa. Inclusive, hoje a minha esposa saiu, foi conversar, a minha esposa teve uma conversa, e com essa pessoa, ela falou que o esposo dela estava desse jeito, né? Passando algumas lutas, e ele, por ser o provedor, por ele ser o protetor da família, ele se abateu muito. É por isso a união da família, é por isso que tem que ter o diálogo. Eu acho que um homem que tem uma mulher que dialoga, que traz a conversa, poxa, pode estar na dificuldade, a mulher vai levantar o homem, e vice-versa, por isso que a igreja começa dentro de casa. O homem pode ter o instinto que for, falo isso por mim, né? Falo isso por mim, minha esposa sabe que muito machão, muito brigão, muito esse jeitão brutão. Mas quando deixamos Cristo, nosso coração é que nem de criança. Não é verdade? E a Bíblia diz, nós temos que ser manso como uma pomba e prudente como uma serpente. Não é verdade? Então o coração tem que ter mansidão. Prudência geral, tem que ser bem prudente, mas o coração tem que ter mansidão. E quando o coração tem essa mansidão, o casamento muda, né? Não é verdade? Todos que estão do seu lado, o relacionamento fica bem melhor. Não é verdade? Então, homem que está me ouvindo, homem que há de me ouvir, não deixe essa barreira entrar na sua vida. Não deixe esse bloqueio, esse negócio de machista. Não, já passou isso, daí passou muitos anos já. Não é verdade? Homem chora, se o maior homem da terra, que pisou na terra, chorou, né? Como nós vemos lá em João, capítulo 11, versículo 35, Jesus chorou. Quem somos nós que não vamos chorar? Não é verdade? Quem somos nós? Se o próprio Jesus falou assim, meu Pai, se for possível, passe de mim esse cálice, porque estava pesado. Não é verdade? Estava pesado, mas todavia não seja feita a minha vontade, mas a sua. Se até Jesus, no momento mais difícil, apareceu um homem para ajudar ele a carregar a cruz, apareceu um homem para ajudar Jesus a carregar a cruz, o Simão Sirineu. Então, homem, abra seu coração para sua esposa, para ela te ajudar a carregar a sua cruz. Amém? A Bíblia diz que, né, como o homem é casado, a mulher, somos uma só carne. Não é verdade? Então, eu acho que o diálogo, a conversa
muda tudo no relacionamento. Verdade. Amém, Amém? pastor. Amém. Glória a Deus pela sua vida, pastor. Muito obrigada, viu? Eu acredito sim que foi muito impactante assim essa palavra na vida de quem está aqui com a gente e de quem ainda vai assistir depois, né? Porque eu vou deixar a live gravada aqui no Instagram, tá bom? Para quem quiser assistir depois e acompanhar, né, pastor? Então, assim, para fechar, pastor, assim, a nossa conversa aqui, nosso bate-papo tá tão bom, né? Passou tão rápido. Yes. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho assim sobre na questão de um homem solteiro, por exemplo, né? Que às vezes ele passa essa situação, mas ele não tem ainda uma esposa que ele possa conversar, né? O que que o senhor pode falar assim para essa pessoa que às vezes o homem ele se sente sozinho também, né, pastor? A gente fala assim muito da mulher que ela se sente sozinha, que ela é carente, mas o homem ele também passa por essa fase, né? É algo que a Bíblia diz: lançai toda ansiedade em Jesus. Então Amém. é lançar tudo de Jesus. O homem que tem toda essa dificuldade, o homem que é sozinho, é lançar a ansiedade de Jesus. Porque se nós temos um verdadeiro encontro com Jesus, se nós temos um verdadeiro encontro com Jesus, este homem, no fundo, ele não vai se sentir sozinho, porque ele vai lançar sua ansiedade em Jesus. É uma barreira que vem na mente do ser humano, né? Isso é uma barreira que vem na mente do homem. Por isso que é algo importante, irmã Vládia, é Jesus. Uhum. Se esse homem que mora sozinho, se esse homem que é sozinho ter Jesus, no fundo ele não vai se sentir sozinho. Agora, essa pessoa não está tendo Jesus, a única coisa que eu posso falar é: vem para Jesus, porque Jesus vai preencher esse vazio. Não é verdade? Como preenche o vazio no coração de pessoas que são rodeadas de pessoas do seu lado, rodeadas de pessoas do seu lado, mas mesmo assim se depara sozinha. Né? Tem pessoa que é perto de tanta gente, do lado de tanta gente, mas assim mesmo se sente sozinha. E quem é que pode Verdade. preencher isso? É Jesus. Pastor, eu estou cheio de problema, estou cheio de dificuldade, pastor. É Jesus. É conversar com Jesus. É lançar, como a Bíblia diz, em Lucas, se eu não me engano, é Lucas capítulo 12, versículo 25 ou 26, é lançar toda ansiedade em Jesus. Quando lançamos essa ansiedade em Jesus, irmã, não tem nada que nos para. Não é verdade? Então é esse o conselho pastoral que eu falo para você, mulher, homem, né? Que passa as suas dificuldades, não tem para quem desabafar. É Jesus. Jesus é seu melhor amigo, não é verdade? Jesus é o seu maior confidente, não é verdade? Porque ele sim vai nos dar direção. Estou passando dificuldade? Palavra de Deus. Estou passando luta? Palavra de Deus. Estou passando qualquer tipo de diversidade, luta da vida? É aqui a palavra de Deus. Então, para os irmãos que são solteiros, as irmãs que são solteiras, Jesus, lançai toda a sua ansiedade. Amém? Amém. Amém. Glória a Deus. Pastor Max, muito obrigada. Foi muito bom Amém. estar com o senhor aqui. É um Benção. presente. A sua vida, a vida da sua esposa, é um Amém. presente na minha vida, né? Antes de Amém. eu vir para cá, para Itajaí, eu orei, eu pedi de Deus. Eu orei junto com a minha líder lá em Manaus, né? Nós oramos, nós unimos nossas mãos em oração, pedindo para Jesus me levar assim para um ministério que eu pudesse me sentir acolhida, né? Então, assim, na primeira vez que eu entrei na sua igreja, foi assim que eu me senti muito acolhida Que por benção. Deus e por vocês, né? Então, Amém. Que assim, benção. o ministério, na nossa igreja, eu amo a nossa igreja, eu amo demais. Tabernáculo do Recomeço é um presente, é uma obra que tem muito a crescer, né? E eu gostaria, assim, de aproveitar aqui o espaço para falar para o senhor, convidar, né? Falar um pouco da nossa igreja, o endereço,
Já está convidando quem vai estar assistindo aqui depois, muitas pessoas Que vão benção. assistir Sim, ainda sim, live, sim. né? Benção de Deus, que benção. Como a irmã estava falando, né? Eu acho que a igreja é lugar de você se sentir bem, né? Quando você já não se sente bem no lugar, não pode procurar outro ambiente para adorar a Deus, porque alguma coisa errada tem. A igreja é lugar de nós se sentirmos bem. E por essa experiência que nós temos de viajar, de pregar, como eu já fui pastor itinerante, preguei em muitas igrejas, eu vi algumas carências, né, em algumas igrejas. É abraçar o povo, do maior ao menor. Infelizmente, nós vemos algumas acepções de pessoas, né, dentro da casa de Deus. Uma coisa que nós aprendemos, eu e minha esposa, na vida, é abraçar do menor ao maior. Não é verdade? Dar atenção para todos. Não é verdade? Eu acho que isso é um essencial para um pastor, para uma pastora, para a igreja, a união. E do mesmo jeito que a irmã falou que nós somos presentes de Deus, vocês também são presentes de Deus, porque nós não fazemos nada sozinho, né? Então, atrás dos bastidores tem obreiro chorando, atrás dos bastidores tem pessoas que ninguém dá nada, mas ofertando, dizimando, tem pessoas que atrás dos bastidores está comprando uma cantina, está fortalecendo. Então, é muita coisa, né? Em linha de frente fica o pastor e a pastora, mas atrás do pastor e da pastora tem uma locomotiva, né? Tem pessoas de Verdade. trás do camarote, de trás das vitrines, né? Trabalhando para isso crescer, para a igreja, né? Cada vez mais caminhar. Então, louva a Deus pela sua vida, pela vida da sua família. Nossa igreja, Igreja Tabernáculo do Recomeço, né, em Itajaí, no bairro Cidade Nova. Os cultos são são quinta-feira, são sábado, domingo, às 20 horas. O nome da rua, qual é o nome da rua, pastora Lígia mesmo? Rua Manuel? Não, Olavo Murilo Seara. Olavo Murilo Seara, número 300. Olavo Murilo Seara, número 300, né? Estará eu, estará a pastora Lígia, uma equipe de fé que tem a presença de Deus, né? Vai ser uma igreja que vai te abraçar, uma igreja que vai estender as mãos, é uma igreja família. Amém? Amém. Amém, Irmã pastor. Glória a Cláudia, Deus. sucesso, que Deus abençoe, conte Muito conosco, obrigada. tá bom? Amém. Conte Deus abençoe. conosco, fico feliz com esse projeto. Todo começo é difícil, né? É, Mas quantas é, pessoas que começou e desistiu, né? O negócio é começar e seguir adiante, não é verdade? Eu gravei muita live, eu gravava muito a live, eu parei de gravar live, eu gravava constantemente. Chegou live, eu comecei com live de 7, 8 pessoas, né? Então já tive, quem me acompanha faz tempo sabe que eu já tive live de 300 pessoas, já tive live de 200 pessoas, de 100 pessoas. Então todo começo é difícil, né? Mas é. quem persevera colhe aquilo que plantou. Amém? Então eu creio que Amém. sua live vai ter 100, 200, 300 pessoas. Amém. Só basta Amém. perseverar. Amém? Amém, pastor. Muito obrigada. Que Que palavra Deus maravilhosa. abençoe. Fechou, meu Deus, de Deus. Muito Que Deus obrigada. abençoe, tá bom? A Amém. paz. Tchau para Paz. todos. Deus abençoe. Paz. Tchau.